Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 91. Fuga. Lambendo os lábios, Sunny disse cautelosamente. Não é como você pensa, Neve. Caímos em uma armadilha da árvore da alma. Ela não é benevolente, não está nos protegendo. Na verdade, está fazendo o oposto. Se não sairmos desta ilha, seremos seus escravos para sempre. Ou até que encontre alguém mais forte e nos devore. Ela inclinou a cabeça e olhou para ele com uma expressão indecifrável. Vamos, Nefis. Lembre-se. Já conversamos sobre isso. Esta ideia toda foi sua desde o início. Por um momento, ele pensou que suas palavras tinham despertado as memórias roubadas em sua mente. Mas a resposta dela destruiu essas esperanças em pedaços. Sair da grande árvore. Você realmente perdeu a cabeça. Maldição! Estrela da Mudança levantou sua espada e disse em um tom que fez Sunny tremer. Solte Cassie. Agora, ele hesitou, pensando na melhor ação a tomar. Então, ele cuidadosamente colocou a garota cega no chão. Está bem. Eu soltei. Viu? Agora, me escute. Tenho algo muito importante para lhe contar. Antes que ele terminasse de falar, Nefis desapareceu de sua vista. Percebendo que estava prestes a ser atacado, Sunny se preparou para se defender. No entanto, um momento depois, ele já estava deitado no chão, a ponta da espada prateada pressionada contra sua garganta. Estrela da Mudança estava em pé sobre ele, luzes pálidas ardendo em seus olhos. Bem, isso foi constrangedor. Todo o seu treinamento, toda a experiência que ganhou em inúmeras batalhas sangrentas, todo o poder que adquiriu. Sunny realmente pensou que tinha uma chance decente de se manter firme em uma luta contra Nefis, talvez até empatar. Mas, no final, durou apenas um segundo. Seria tentador chamar essa exibição vergonhosa de capitulação prematura. Belo trabalho, idiota. Agora pare de brincadeiras e se concentre. Sentindo o aço frio tocando sua pele, Sunny tentou se mover o mínimo possível. Ele tinha quase certeza de que Estrela da Mudança não o mataria a sangue frio, mas ainda era melhor não lhe dar motivos para fazer algo drástico. Afinal, a mente de Nef não estava totalmente lá. Olhando para seu rosto frio e indiferente, Sunny forçou suas cordas vocais e gritou exasperado. Aster, Sond, Vale. A mão de Nefis tremeu, fazendo uma gota de sangue escorrer pelo seu pescoço. Seus olhos se abriram, cheios de surpresa e choque. Então, uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Pressionando levemente a espada, ela deu um passo à frente e o encarou com um olhar ardente. Quando falou, sua voz tremia com emoções reprimidas. Como você sabe esses nomes? Quem é você? Sunny piscou, igualmente surpreso com a reação dela. Ele pensava que essas palavras estranhas eram apenas parte de algum código para despertar sua memória. Mas, pelo visto, não eram. Aster, Song, Vale, o que diabos isso significa? O que pode fazer Nefis perder a calma? Tem que ser algo importante. Tentando ficar o mais imóvel possível, ele lançou um olhar cauteloso para a lâmina da espada e respondeu honestamente. Eu nem sabia que esses eram nomes. É apenas o que você me disse para dizer no caso de esquecer o que tinha que ser feito. Você disse que se eu te dissesse isso, você me escutaria. Nefis encarou-o, uma sombra de dúvida aparecendo em seu rosto por uma fração de segundo. Desapareceu quase instantaneamente, substituída por uma determinação sombria. Rangeu os dentes e rosnou. A qual domínio você pertence? Sunny não fazia ideia do que ela queria que ele dissesse. Então, ele apenas perguntou, o que é um domínio? Ela sorriu, um brilho maníaco aparecendo em seus olhos. Isso era muito diferente da calma e composta Nefis. Se Sunny não soubesse melhor, pensaria que uma pessoa completamente diferente estava diante dele. Uma pessoa muito mais imprevisível e perigosa. Enquanto isso, Nef disse, não finja ser. De repente, ela cambaleou e franziu a testa. Parecia que a pergunta de Sunny tocou algo na mente de Estrela da Mudança, causando uma reação em cadeia. Alguns segundos se passaram, a cada um aprofundando sua carranca. Lentamente, a familiar calma composta retornou aos seus olhos. Não parecia que ela se lembrava de tudo, mas, assim como Nefis havia prometido, parecia suficiente para fazê-lo ouvir o que Sunny tinha a dizer.
Ele entendeu isso pelo fato de ela finalmente ter removido a ponta da espada de sua garganta. Ela até o ajudou a se levantar. Olhando para Sunny com uma expressão estranha, ela então disse: "Eu realmente te disse essas palavras?" Esfregando seu pescoço levemente cortado, ele simplesmente assentiu. A trama de sangue já estava ocupada reparando o dano em sua pele. Nephis olhou para baixo e fechou os olhos por alguns momentos. Quando os abriu novamente, estavam cheios de determinação. "O que eu preciso fazer?" Sunny realmente queria perguntar a ela sobre o significado dos 3 nomes misteriosos, mas decidiu não fazer isso. Eles tinham que se apressar. Peça a Cassie para invocar o cajado dela. Depois, coloque-a no barco. Dispensando sua espada, Estrela da Mudança lançou-lhe um último olhar e caminhou em direção à amiga. De alguma forma, Nephis conseguiu convencer Cassie a segui-la e embarcar na embarcação horripilante. Ela provavelmente teve que mentir sobre muitas coisas, mas Sunny não quis perguntar, com medo de que seu defeito estragasse tudo. Depois que as meninas entraram no barco, ele envolveu seu corpo cansado na sombra e colocou as mãos no casco de metal. Cada parte de seu corpo parecia doer de uma maneira única. Sua mente estava completamente exausta. "Vamos lá, Sunny." Mais um esforço. Com um sorriso torto, ele contraiu os músculos e empurrou o barco em direção à água negra. Enquanto a última luz do crepúsculo desaparecia, mergulhando o mundo na escuridão absoluta, o barco construído com os ossos de um demônio deslizou da areia cinzenta para o abraço frio do mar escuro. Seguindo as instruções de Sunny, Cassie mirou seu cajado e ativou seu encantamento, fazendo um vento forte encher a vela modesta deles. A princípio, o barco se movia lentamente, o mastro rangendo sob pressão. Mas o artesanato de Estrela da Mudança era meticuloso e confiável. A espinha dorsal do demônio se manteve, e pouco a pouco, a pequena embarcação começou a ganhar velocidade. Sunny sentou-se na popa, controlando o remo do leme. À frente deles, um vasto espaço de água negra estendia-se até o horizonte, escondendo horrores indescritíveis em suas profundezas. Atrás deles, a aterrorizante árvore devoradora de almas ia ficando cada vez menor. Sunny olhou para ela, sentindo um profundo sentimento de arrependimento apertar seu coração. Ele desejava ser poderoso o suficiente para destruí-la. Partir assim, sem se vingar do monstro antigo, o enchia de raiva. Bem, pelo menos ele deixou um presente. De volta ao túmulo cinzento, uma vela estava acesa em um pequeno nicho de pedras que protegia sua chama do vento. Perto da vela, uma pilha alta de folhas secas e caídas se erguia sobre o nicho. Levou muito tempo para Sunny reunir essa pilha. Ele vasculhou a maior parte da ilha, esperando torná-la o mais alta possível. Ele também misturou algas secas e a gordura restante do demônio carapaça nas folhas. Algum tempo depois, a pequena vela estava perto do fim de sua vida. A maior parte da cera já havia derretido, tornando-a ainda menor. Assim que a chama estava prestes a se apagar, incendiou as folhas. Depois de alguns segundos, uma fogueira maciça e abrasadora se acendeu no meio da ilha, iluminando as folhas escarlates da árvore maligna. Quase instantaneamente, as águas negras ao redor da ilha agitaram-se com movimento. Sunny já estava muito longe para ver qualquer coisa. Ele não sabia se as criaturas do mar escuro seriam capazes de aniquilar o devorador de almas. Ele duvidava muito que o antigo demônio fosse tão fácil de destruir. No entanto, com o demônio carapaça morto e os 3 humanos destinados a substituí-lo longe dali, não havia ninguém na ilha para proteger a árvore glutona. Talvez ela ficasse seriamente ferida, pelo menos. Por enquanto, era o melhor que ele podia fazer. Olhando para trás, na direção do túmulo cinzento, Sunny cerrava os dentes e pensava: um dia, eu me tornarei poderoso o suficiente para destruir aquela árvore, esses monstros e qualquer um que ouse ficar no meu caminho. Um dia, serei poderoso o suficiente para nunca mais ter medo de ninguém ou qualquer coisa. Em vez disso, todos eles terão medo de mim. Ele não percebeu que, assim que estava pensando essas palavras, Cassie de repente levantou a cabeça e se virou em sua direção. Em seu rosto, uma expressão sombria apareceu, logo apagada pela incerteza e dúvida. Shadowslave, capítulo 92. Jornada na noite. Na escuridão absoluta, um pequeno barco deslizava na superfície negra de um mar agitado. Seu mastro, feito da coluna de um demônio, esticava-se sob o ataque dos ventos. No silêncio sinistro desse vasto e desprovido vazio de luz, o barco rápido cortava as ondas como uma lâmina.
Nenhum som podia ser ouvido, exceto pelo ranger dos ossos e o choque da água contra seu casco de metal polido. Sunny sentou-se no remo, conduzindo o barco de carapaça. Ele os guiava para o oeste. Sem lua ou estrelas para mostrar o caminho, era difícil manter o barco no rumo. Mas havia uma marca em sua mente deixada pela sombra fria e ameaçadora do pilar carmesim. Usando-a como bússola, ele conseguia navegar pelas águas traiçoeiras sem perder o caminho. Céus negros acima, mar escuro abaixo. Com nada além de uma fina camada de aço separando-os do abismo tenebroso, navegaram pela noite. Abaixo deles, incontáveis horrores se escondiam nas profundezas amaldiçoadas. Várias vezes, Sunny sentiu sombras gigantescas se movendo perto do pequeno barco, atraídas pelo som de sua passagem. Sem poder fazer nada, ele não teve escolha a não ser tremer em silêncio, rezando para que as terríveis criaturas se afastassem. Até agora, a sorte estava do lado deles. Talvez fossem pequenos e fracos demais para saciar a fome desses antigos leviatãs. Algumas horas após o início da viagem, Sunny sentiu que a constante atração em sua mente começou a diminuir. Seus pensamentos estavam lentamente ficando mais claros, a névoa do esquecimento enfraquecendo a cada minuto. Logo, um som fantasmagórico de vidro se quebrando ressoou em sua cabeça. Imediatamente, os últimos vestígios da névoa que nublava sua consciência desapareceram. Ele estava livre do encantamento do devorador de almas. Aliviado, Sunny não pôde evitar sorrir. No entanto, seu sorriso era fraco e hesitante. Com os efeitos do feitiço mental desaparecidos, seu aguçado senso habitual retornou. Parecia que um peso invisível havia sido levantado, permitindo que seus pensamentos fluíssem livremente mais uma vez. Tudo ficou mais claro, como se o mundo inteiro de repente entrasse em foco. Era uma sensação maravilhosa. Mas com ela veio uma compreensão melhor de quão aterrorizante e precária era a situação atual deles. Estavam literalmente equilibrando-se à beira de um abismo faminto, com suas vidas dependendo apenas da caprichosa sorte. A decisão de se aventurar na extensão escura do mar amaldiçoado em um barco improvisado era pura insanidade. Mas, de novo, não havia nada sensato na costa esquecida, para começar. Neste inferno desolador, a escolha mais louca às vezes era a melhor que se tinha. Cerrando os dentes, Sunny segurou o remo e encarou a escuridão. Alguns minutos depois, Cassie de repente se mexeu, fazendo o barco balançar suavemente. Ela entregou o cajado mágico a Nephise e cautelosamente se aproximou de Sunny, sentindo o caminho na escuridão com as mãos. Antes que Sunny pudesse adivinhar o que ela queria dele, de repente ele foi pego em um abraço apertado. A menina cega escondeu o rosto em seu peito, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Sunny congelou, atordoado e sem ideia do que fazer. Ele podia sentir o corpo de Cassie pressionado contra ele e tremendo de tanto chorar, as mãos dela firmemente envolvidas em seu pescoço. Enquanto ele tentava compreender a situação, ela sussurrou baixinho, "Obrigada, obrigada." Sentindo-se extremamente constrangido, Sunny fingiu limpar a garganta. Não precisa agradecer. Se não fosse pelo seu aviso, ainda estaríamos presos naquela ilha. Então, estamos quites. Então, ele levantou a mão e deu uns tapinhas desajeitados nas costas dela. Ambos foram cuidadosos em manter suas vozes o mais silenciosas possível, com medo de atrair algo das profundezas negras. Cassie chorou em silêncio por vários minutos, depois finalmente soltou, enxugando o rosto. Ela se afastou do corpo dele e sussurrou, "Desculpe." Sua voz soava um pouco estranha. Confuso, Sunny ergueu as sobrancelhas. Por que ela está pedindo desculpas? Eu também peço desculpas. Você sabe, agarrar você naquela hora. Ela sorriu e, enxugando a última lágrima do rosto, virou-se para voltar ao meio do barco. Sunny ficou sozinho mais uma vez. Com nada para fazer além de segurar o remo do leme, ele deixou seus pensamentos vagarem. Com sua mente clara novamente, muitas coisas valiam a pena revisitar. De qualquer maneira, ele tinha que se distrair da assustadora pressão do vazio escuro e interminável. Apesar do fato de que sua experiência com o Devorador de Almas foi aterrorizante, Sunny de alguma forma acabou saindo muito melhor depois disso. O que ele conseguiu desta vez foi realmente inacreditável. Ele recebeu uma nova e incrível arma, não menos que 100 fragmentos de sombra e 2 novos atributos. Fagulha da Divindade era uma verdadeira melhoria em relação à sua versão anterior. A habilidade de perceber a estrutura interna das memórias sozinha abriu um novo horizonte de possibilidades.
No entanto, ele estava mais interessado no misterioso trama de sangue. De alguma forma, Sunny sentiu que havia subestimado seriamente a singularidade e importância desse atributo. Suas origens também estavam cobertas por um véu de segredos. Quem era aquele tecelão cujo sangue ele havia consumido? Quem eram os desconhecidos que até mesmo o feitiço hesitava mencionar? Qual era a conexão deles com os deuses? Por que o tipo e o nível da memória inicial que ele havia recebido da prole do pássaro ladrão vil foram deixados em branco? Como era possível uma memória dar novos atributos a um desperto? Essa última pergunta o levou a pensar em algo mais. Lançando um olhar, ele encarou Nefis e tentou se lembrar de sua conversa. Olhando para trás, ela havia revelado muitas coisas que ele não havia notado no momento. Primeiro de tudo, Sunny agora sabia que a armadura encantada de Cassie, que havia sido dada a ela pela Estrela da Mudança, era uma memória desperta do 6º nível. Isso significava que vinha de um terror desperto, uma criatura do pesadelo, uma classe acima do Rei da Montanha que ele mesmo havia matado em seu primeiro pesadelo. O segredo de como a Estrela da Mudança conseguiu ganhar seu verdadeiro nome estava agora um passo mais perto de ser revelado. Shadowslave, capítulo 93. Água Negra. Aparentemente, no que diz respeito a realizar o impossível, Nefis superou até mesmo Sunny. Um aspirante triunfar sobre um tirano desperto já era inacreditável o suficiente. Mas matar um terror desperto deu à palavra inacreditável um novo significado. Não é à toa que a habilidade de seu aspecto é tão versátil. Agora, ele estava quase certo de que o aspecto da Estrela da Mudança era do rank divino, assim como o dele. Isso explicaria por que ela era capaz de curar e destruir com seus estranhos e formidáveis poderes, uma combinação tão rara quanto seu próprio controle de sombras. Qual é a probabilidade de dois adormecidos com aspectos divinos acabarem tão próximos um do outro no reino dos sonhos? Próxima de 0. Parecia que o imprevisível atributo destinado havia torcido os fios do destino mais uma vez. Sunny sentiu calafrios percorrerem sua espinha. Seu atributo inato era capaz de trazer tanto terríveis maldições quanto incríveis bênçãos. À primeira vista, seu encontro com Nefis parecia ser o último. Mas, se fosse realmente o resultado de destinado manipulando o destino, poderia se revelar a pior das calamidades no final. Afinal, um dos possíveis significados do seu verdadeiro nome era Estrela da Ruína. O medo que ele sentiu naquele breve momento antes de cruzar espadas com Nefis ainda estava fresco na mente de Sunny. E havia outras coisas que ela revelou também. Aparentemente, ela sabia algo sobre a gota de cor, já que a chamou de memória de linhagem sem pestanejar. Isso sugeriu que Nefis sabia muito mais sobre o feitiço do que Sunny e o resto do público. Parecia que havia segredos nas altas esferas dos despertos que eles não queriam que ninguém mais soubesse. Os 3 misteriosos nomes que ela havia contado a ele talvez fossem outro desses segredos. E aquela última palavra que ela usou, perguntando a qual domínio ele pertencia. O que eram esses domínios? Tantas perguntas. Sunny passou muitas horas ponderando sobre elas, bem como revisando todas as informações sobre a costa esquecida que ele havia reunido. O barco de carapaça voava sobre a água escura, aproximando-se cada vez mais do horizonte ocidental. Em breve, ele sentiu que a noite já estava dando seus últimos suspiros. A luz da esperança se acendeu no coração de Sunny. No entanto, foi quando a sorte deles finalmente se esgotou. O desastre veio de forma inesperada, jogando-os violentamente em um vazio de confusão. Desta vez, Sunny não sentiu nada se aproximando do barco. O perigo simplesmente apareceu do nada, não dando tempo para ele reagir. Um segundo, as águas negras estavam calmas e claras. No momento seguinte, estavam fervilhando de movimento, tentáculos grotescos surgindo delas e envolvendo-se em torno do casco do barco. Sunny tentou pular de pé, mas naquele momento, o barco inteiro foi violentamente sacudido para o lado. Caindo, ele ouviu os gemidos de metal sendo dobrado e rasgado. Então, a água salgada encheu sua boca. Levantando-se, ele vislumbrou Nefis em pé na proa do barco, sua espada prateada golpeando o tentáculo que se aproximava. No entanto, cega pela escuridão, ela não percebeu uma ameaça diferente. Outro tentáculo torceu-se e enrolou-se ao redor de seu corpo. Então, sem nem mesmo um grito, ela se foi, arrastada para as profundezas escuras, sem esperança de retorno. Tudo o que restava era uma longa lâmina presa impotentemente na carne bulbosa do enorme tentáculo. Os olhos de Sunny se arregalaram em descrença. Não, isso não pode estar acontecendo.
O casco do barco de carapaça foi então esmagado e partido em pedaços, jogando na água fria e negra. Por um momento, Sunny ficou atordoado com o frio. Depois, envolvendo a sombra ao redor de seu corpo, ele nadou para cima, tentando alcançar a superfície. Logo, ele conseguiu e girou, tentando ver algo, qualquer coisa, para lhe dar esperança. Mas não havia nada por perto, apenas ondas ondulantes e tentáculos retorcidos. Exceto por longe, Sunny percebeu uma forma incerta surgindo acima da água. Ele forçou os olhos, tentando discernir sua natureza. Então, seu coração pulou uma batida. A algumas centenas de metros de distância, uma mão de pedra gigante se erguia acima da superfície do mar, sua palma aberta como se tentasse abraçar o céu. Era esbelta e delicada, esculpida pelo escultor desconhecido com habilidade quase inumana. Se Sunny não soubesse melhor, teria pensado que a mão pertencia a um ser vivo e respirando. Mas nada disso importava agora. Tudo o que importava era que ele tinha uma chance de sobreviver. Forçando todos os músculos do seu corpo, Sunny desviou de um tentáculo retorcido e nadou em direção à mão, movendo-se o mais rápido que podia. Mas então, ele parou repentinamente. E olhou para trás. Pedaços deformados de metal e osso, tudo o que restava do barco deles, estavam flutuando na superfície do mar escuro. Ele viu Nefi sendo puxada para debaixo d'água pelos tentáculos da criatura desconhecida, mas Cassie, vestida com sua túnica encantada que afastava a atenção, tinha uma chance de escapar. Ele não podia simplesmente sair sem pelo menos tentar encontrá-la. Ou posso? Um pensamento sombrio surgiu na mente de Sunny. Afinal, sua própria sobrevivência era a única coisa que realmente importava. Todo o resto era apenas uma distração. Por que você não pensa em si mesmo por um segundo? Você realmente vai arriscar sua vida preciosa na pequena chance de que essa garota indefesa ainda esteja viva? Ele hesitou. Admita, ela não é nada além de um fardo. Você sempre soube que um dia ela iria te derrubar. Sim, ele sabia. Mas o quê? Você vai morrer, tolo. Vire-se e fuja, agora. Por que ele estava hesitando? Esta era a chance dele escapar. A única chance, talvez. Ele tinha que sobreviver. Sentindo um sentimento quase insuportável de arrependimento enchendo seu peito, Sunny inalou lentamente. Então, ele cerrou os dentes e mergulhou, voltando para o local onde o barco deles havia sido destruído. O que você está fazendo? Você perdeu a cabeça. Ele não conseguia ver na água negra, mas seu sentido das sombras ainda era um pouco eficaz. Ele tinha uma chance de sentir a presença de Cassie, pelo menos se ela não estivesse já morta e arrastada para o fundo deste abismo amaldiçoado. Seu tolo! Como ela vale a pena? Por que você está fazendo isso? Com uma careta, ele obrigou sua irritante voz interior a calar a boca. Em sua mente, a resposta estava clara. Porque eu quero. Shadowslave, capítulo 94. Batalha nas profundezas. Porque ele queria. Pela primeira vez, o coração de Sunny não estava cheio de medo e desespero. Em vez disso, estava repleto de indignação desafiadora. Ele estava cansado de ceder à pressão do mundo, agarrando-se furtivamente às menores faíscas de esperança, sempre com medo, sempre disposto a fazer qualquer coisa, abandonar qualquer coisa, apenas para sobreviver por mais um dia. Isso não era mais suficiente. Ele queria fazer o mundo se curvar aos seus desejos. Ele queria viver como um ser humano, em vez de um animal. Nos últimos meses, Sunny havia mudado sem nem perceber. De alguma forma, ele havia se tornado insatisfeito com seu modo de vida anterior, em que seu único objetivo era a sobrevivência a todo custo, ofuscando tudo mais. Se ele vive ou morre sempre foi a única coisa que importava. Mas agora, como ele vivia importava mais. Qual era o propósito de não ter mestre se ele vivia como um escravo? Com os dentes cerrados, Sunny mergulhou no abismo escuro. A água fria o abraçou como um sudário funerário. Ele não conseguia enxergar nessa escuridão amaldiçoada, contando apenas com seu sentido das sombras para orientação. O sal penetrou nas marcas de mordida em suas mãos e no corte em seu pescoço, fazendo-os arder. Sem dar atenção à agonia, Sunny usou sua força considerável para se impulsionar cada vez mais na escuridão. Ele podia sentir os tentáculos gigantes se movendo na água ao seu redor, puxando os pedaços do barco carapaça na boca gargantuesca que estava escondida em algum lugar lá embaixo. Uma ou duas vezes, ele teve que desesperadamente torcer seu corpo para evitar ser tocado por um deles.
Mas ainda assim, nenhum sinal de Cassie. Seus pulmões começavam a arder. Sunny mergulhou mais fundo. Nessa profundidade, a pressão da água começou a afetar seus movimentos, fazendo cada braçada parecer mais pesada. Mesmo com seu corpo aprimorado pelas sombras, havia um limite para o quanto ele podia suportar. Sunny suspeitava que, sem a trama de sangue, ele teria sufocado há muito tempo. Pior ainda, ele sentia que estava cada vez mais perto do corpo real do horror desconhecido que havia destruído seu barco. Ele ainda não podia sentir sua forma massiva, mas a julgar pela espessura dos tentáculos que o cercavam, o monstro não podia estar longe. E então, Sunny finalmente percebeu algo. A uma curta distância dele, uma pequena sombra estava lutando contra uma muito maior e feroz. Cassie! Reunindo toda a sua força, Sunny nadou em direção à garota cega com a maior velocidade que pôde reunir. À medida que se aproximava, ele conseguia discernir os detalhes do que estava acontecendo. Cassie estava sendo puxada para baixo, um tentáculo menor enrolado ao redor de seu corpo. Ela ainda estava lutando, tentando se libertar, mas seus movimentos estavam ficando mais fracos a cada segundo. Ela estava sufocando. Cheio de fúria, Sunny se impulsionou para frente e agarrou o tentáculo, sentindo a carne escorregadia pulsar em seu aperto. Se tivesse alguma escolha, ele teria evitado tocar naquilo a todo custo. Mas lutar debaixo d'água era complicado. Se ele quisesse desferir algum golpe poderoso, precisava encontrar algum tipo de apoio primeiro. Invocando o fragmento da meia-noite, Sunny tensionou cada músculo de seu corpo e golpeou o tentáculo bem abaixo do ponto onde estava enrolado no tronco inferior de Cassie. Ele sabia que não seria capaz de causar nenhum dano sério com aquele golpe, que foi desacelerado pelo fardo da resistência da água negra. No entanto, sua incrível espada ainda era afiada o suficiente para cortar o tentáculo carnudo, fazendo um jorro de sangue escuro sair da ferida. O tentáculo tremeu furiosamente e disparou para o lado, como se tentasse sacudir o agressor. Voando pela escuridão, Sunny se segurou com todas as forças e moveu a lâmina para cima, cortando a carne esponjosa. Ele nunca esperou cortar o tentáculo com um único golpe. Nenhuma quantidade de força teria permitido que isso acontecesse. Felizmente, espadas conseguem perfurar, golpear e cortar. Empurrando a lâmina, Sunny cortou fundo no tentáculo. Quando Atsuba estava prestes a tocar a ferida, ele mudou o aperto e puxou o tachi para baixo. A carne do monstro se abriu sob a lâmina afiada como navalha, oferecendo pouquíssima resistência. Um torrente de sangue jorrou e, com a última investida, o tentáculo foi completamente cortado. Sunny finalmente pode voltar sua atenção para Cassie e ver como ela estava. O que ele sentiu fez com que franzisse a testa. A garota cega estava quase inconsciente. Ele precisava levá-la à superfície o mais rápido possível. Afastando os restos trêmulos do tentáculo, Sunny dispensou sua espada e agarrou Cassie pelo tronco, sentindo quão fria estava a pele dela através do tecido fino de sua túnica. Fracamente, ela tentou resistir, sem perceber que era ele e não um monstro. Pressionando a garota cega contra seu peito, Sunny virou a cabeça para cima e sentiu uma onda de desespero bater contra as paredes de sua mente. Seus pulmões estavam em agonia, sem ar algum neles. Seu corpo estava perdendo lentamente a força, cheio de dor terrível e sedento por um sopro de ar fresco com intensidade enlouquecedora. Mesmo que pudesse ver alguma coisa, a essa altura, sua visão teria começado a escurecer. E eles estavam tão longe da superfície. Pior ainda, o horror das profundezas estava agora alerta à sua localização. Inúmeros tentáculos já estavam se movendo, cercando-os com uma barreira impenetrável de carne. 1 ou 2 segundos depois, seriam esmagados até a morte no abraço devastador do monstro marinho. Sunny não sabia como salvá-los. Mas ele não ia desistir, não importa o que. Dando uma abraçada árdua com sua única mão livre, ele se segurou firmemente em Cassie e nadou para cima. Os tentáculos se aproximavam, bloqueando todas as rotas de fuga. Sunny cerrava os dentes e, no momento seguinte, a água ao redor dele subitamente ficou branca pura. Uma radiância incandescente preencheu uma vasta extensão do mar amaldiçoado, obliterando qualquer sinal de escuridão. A explosão de luz foi tão intensa que atravessou as pálpebras de Sunny e feriu seus olhos. Era como se um sol em miniatura tivesse se acendido em algum lugar bem abaixo deles, transformando o abismo negro interminável em um vazio branco imaculado. Correntes mareais de água radiante surgiam tumultuosamente, jogando o mundo em desordem. Os tentáculos gigantescos se contorciam e se debatiam loucamente, como se estivessem sofrendo uma dor insuportável.
A barreira inquebrável de carne se desfez. Sunny não estava disposto a deixar essa chance escapar. Esforçando seu corpo sufocado, ele nadou até a superfície, desviando dos tentáculos contorcendo-se. Com o furioso sol branco ardendo nas profundezas abaixo, ele podia ver claramente as formas deles. Movendo-se cada vez mais rápido, ele se impulsionou para cima com tudo o que lhe restava. Sunny sabia que emergir tão rápido era perigoso, mas não havia outra escolha. Tanto Cassie quanto ele não tinham muito mais vida neles. Eles precisavam de ar. Embora parecesse uma eternidade, a radiação branca começou a diminuir alguns momentos depois. Mas isso não importava. Sunny já estava além da barreira de tentáculos, nadando para cima com velocidade desesperada. Ele temia que eles não conseguissem. Sua consciência já estava começando a enfraquecer, escorregando lentamente para as garras frias do vazio. Mesmo sabendo que havia apenas água ao redor, ele ainda foi dominado pelo desejo suicida de abrir a boca e inspirar o mais profundamente que pudesse. Seus músculos estavam em espasmos, sem oxigênio por muito tempo. E então, finalmente, a cabeça de Sunny rompeu a superfície. Cego de dor, ele inspirou ofegante e tossiu incontrolavelmente. Firmemente presa em seus braços, Cassie fazia o mesmo. O peito dela se movia irregularmente para cima e para baixo, sugando a doce ambrosia do ar. Sunny nunca soube o quão precioso era antes, nem mesmo enquanto estava sendo lentamente envenenado pelo ar nocivo e poluído dos arredores. Eles conseguiram. Tentando se recompor, Sunny olhou em volta. Os últimos vestígios da radiação branca já tinham desaparecido há muito tempo, apagados como se nunca tivessem existido. O mundo estava novamente consumido pela escuridão absoluta. No entanto, bem longe a leste, a primeira luz da aurora estava prestes a brilhar além do horizonte. Vislumbrando a enorme mão de pedra, Sunny agarrou os ombros de Cassie e nadou nessa direção. Shadowslav, capítulo 95. Luz das estrelas. Sunny sentia que estava no fim de sua força. Ele havia se submetido a muitos abusos dos últimos dias. Agora, era difícil até mesmo lembrar qual foi a última vez que ele dormiu. Um dia antes de escalar a árvore devoradora de almas em busca de um fruto especial, talvez. Desde então, ele passou pelo torturante processo de transformação da trama de sangue, passou inúmeras horas à beira do colapso mental resistindo aos efeitos do encantamento, machucou as mãos para permanecer lúcido, guiou o barco pelos terrores do mar escuro na escuridão absoluta, viu ser destruído pelo horrendo morador das profundezas e enfrentou esse monstro nas profundezas negras e frias, quase se afogando como resultado. Seu corpo e mente estavam à beira de desligar. Apesar disso, Sunny teimosamente continuou a nadar, aproximando-se cada vez mais da gigantesca mão de pedra que emergia da água, como se tentasse abraçar os céus. O mar escuro estava em fúria ao seu redor, ainda se recuperando dos efeitos da explosão de luz que o havia abalado algum tempo antes. Ondas altas ameaçavam afogar os dois adormecidos, jogando-os de um lado para o outro como brinquedos. Lutar contra elas era uma tarefa difícil. E, mesmo assim, ele persistiu. A aurora estava se aproximando, mas, por enquanto, ainda havia apenas frio, escuridão e perigo ao redor deles. A qualquer segundo, algo poderia emergir das profundezas do abismo e pôr fim à sua desesperada tentativa de salvar a si mesmos. Pelo menos os tentáculos tinham desaparecido, talvez assustados pela dor de serem expostos à luz abrasadora. Por algum milagre, Sunny conseguiu chegar à mão de pedra. Levantando Cassie, ele a ajudou a subir nas rochas escuras e seguiu logo atrás. Logo, chegaram à palma da mão aberta e rastejaram até o centro dela, então caíram, completamente esgotados e exaustos. Por um longo tempo, nenhum deles conseguiu falar. Tudo o que Sunny podia fazer era deitar imóvel, inspirar respirações ásperas e tentar ficar acordado. Sua mente estava vazia de pensamentos. Isso estava bem, porque ele não queria pensar. Se pensasse, ele seria forçado a lembrar o que havia acontecido com Cálice. Qual era o sentido de se lembrar? Ele não podia mudar nada. O som da água negra batendo na base da mão gigante o lembrou que a noite ainda não havia acabado. Abrindo os olhos, Sunny tentou entender as circunstâncias atuais. O abrigo deles estava levemente elevado acima das ondas, a base do polegar gigante quase tocando a superfície do mar escuro. A palma não era muito espaçosa, aproximadamente metade do tamanho da plataforma circular que havia salvado sua vida no primeiro dia na praia esquecida. Estava inclinada para cima, criando uma ligeira inclinação.
Os dedos estavam mais altos acima das ondas e eram largos o suficiente para acomodar uma pessoa, mas estavam dobrados para cima em direção ao céu, tornando-os menos adequados para servir como refúgio. Precisamos nos afastar mais da água. Com esse pensamento, Sunny se levantou cansado e se inclinou para tocar o ombro de Cassie. Cassie! Levante-se! Precisamos subir mais. Sua voz soou oca e frágil. A garota cega estremeceu e levantou a cabeça, a pele pálida como a morte. Sunny, ele assentiu. Sim. Sou eu. Ela ainda estava em choque. Sunny podia ver que a mente de Cassie ainda não estava totalmente presente, então ele a puxou gentilmente para levantá-la. Vamos lá, vamos. São apenas alguns metros. Ela hesitou. O que aconteceu? Eu ouvi um som. E então algo estava me puxando para baixo. Ele cerrou os dentes e tentou manter o tom de voz uniforme. Fomos atacados por um monstro marinho. O barco foi destruído. Eu mergulhei e consegui te encontrar, então nadei até esse monte de pedras. Não está muito alto acima da água. Então, Cassie vacilou. Onde está? Onde está? Sunny apressou-se em interrompê-la, não querendo responder à próxima pergunta. Venha, siga-me. Podemos descansar quando estivermos mais alto. Guiando gentilmente a garota cega, Sunny subiu até a base do dedo indicador da mão gigante, que era o ponto mais alto que eles poderiam alcançar sem escalar os próprios dedos. Sentado na pedra fria, ele descansou as costas contra a falange gigante e encarou a superfície inquieta do mar escuro. Seus olhos estavam frios e vazios. Cassie ficou em silêncio ao seu lado. Seu rosto pálido estava contorcido, como se ela quisesse fazer a pergunta e temesse a resposta ao mesmo tempo. Finalmente, reunindo coragem, a garota cega sussurrou, sua voz trêmula quase inaudível. Sunny. Onde está Neve? Ele permaneceu em silêncio, sem vontade de dizer as palavras em voz alta. Estupidamente, ele sentia que se as dissesse, elas se tornariam a verdade. Mas se não o fizesse, ainda havia a possibilidade de que fossem uma mentira. Eu não vou responder. Alguns momentos depois, a pressão familiar apareceu em sua mente. A pressão cresceu e cresceu, fazendo sua cabeça girar. Eu não. Então, a dor lancinante veio. Sunny suportou teimosamente. Ele durou muito mais tempo do que jamais havia durado antes, mantendo a boca fechada até que lágrimas quentes rolaram de seus olhos, seu corpo todo tremendo com um sofrimento terrível. Mas, eventualmente, ele ainda foi forçado a dizer aquelas palavras amargas. Ela está. Antes que ele pudesse terminar, um som sutil atraiu sua atenção. Vinha de baixo, das bordas das ondas escuras inquietas. O coração de Sunny pulou. Lá na base do polegar gigante, onde o mar amaldiçoado quase tocava sua superfície de pedra, uma mão branca pálida apareceu da água negra e agarrou as rochas. Então, uma figura alta lentamente se puxou para a palma aberta da gigante de pedra. Seus olhos se arregalaram. Sentindo que algo estava errado, Cassie virou a cabeça e perguntou, Sunny? O que houve? Ele tremeu e sussurrou, tomado pela tristeza. É Nephis. Um sorriso incerto apareceu no rosto da garota cega. Neph. Ela está bem? Sunny se viu incapaz de responder. Não, Nephis não estava bem. Na verdade, ele não sabia como ela estava viva. A armadura da Legião Luz das Estrelas estava estilhaçada e rasgada, revelando a carne mutilada por baixo. Havia uma ferida horrível e aberta no tronco da Estrela da Mudança, parecendo como se quase metade do seu lado direito estivesse faltando. Sunny podia ver os cacos afiados das costelas quebradas, os rios de sangue escorrendo pelas pernas e a confusão ensanguentada das vísceras derramando pelas bordas da ferida. Ele queria fechar os olhos. Outro grande pedaço de carne faltava na coxa dela, expondo os restos despedaçados de músculo e a superfície branca do fêmur, rachado e mal se mantendo unido. Seu braço direito também estava severamente danificado. Na verdade, estava quase arrancado, pendurado apenas por uma estreita tira de pele e alguns tendões, como o de uma marionete maltratada e quebrada. Mesmo o rosto dela não foi poupado. Um dos olhos de Neve estava perdido, a cavidade esmagada e estilhaçada, a pele da bochecha raspada como se por uma lixa, deixando para trás uma confusão ensanguentada de carne e dentes quebrados. A visão dela era angustiante e de partir o coração. Era evidente que a Estrela da Mudança estava prestes a morrer. Sunny? Por que você não está respondendo? Ele olhou para Cassie e mordeu o lábio, tentando mais uma vez suprimir a resposta que lutava para sair.
Algo afiado e quente esfaqueava seu coração, deixando sua visão embaçada. Enquanto isso, Nephis cambaleou e cegamente deu um passo à frente. Suas pernas fraquejaram e ela caiu pesadamente de joelhos, espalhando sangue por toda a superfície fria da pedra. Um gemido terrível escapou de seus lábios quando seu fêmur rachado finalmente se estilhaçou, os ossos perfurando músculos e pele. Sunny sentiu como se estivesse mergulhado no pior pesadelo. Ele queria gritar, mas sua voz sumiu. Uma dor profunda e quase física o dilacerava por dentro. Ele não queria estar aqui. Ele não queria ver isso. E ainda assim, ele não conseguia desviar o olhar. Foi por isso que ele notou instantaneamente quando duas chamas brancas se acenderam nos olhos de Neve. O brilho ficou mais intenso e intenso, derramando-se de seus olhos, boca e das feridas abertas em seu corpo. Era como se houvesse uma estrela flamejante queimando no lugar onde seu coração deveria estar, como se ela fosse nada mais que chama branca escondida atrás de uma fina camada de pele humana. A radiação incandescente preencheu o sangue da estrela da mudança, transformando-o em correntes de fogo branco líquido. Enquanto Sunny assistia, paralisado no lugar com os olhos bem abertos, aquele fogo começou a derreter e remodelar sua carne. Lentamente, seus músculos se regeneraram, seus órgãos retornaram aos seus lugares, seus ossos se reagruparam a partir dos fragmentos. Onde não havia nada para substituir uma parte faltante, o fogo assumiu sua forma e se solidificou. Com um grito terrível, Nephis segurou seu braço quase decepado e o arrancou. Em seguida, pressionou o alcoto que sangrava com chama branca. Logo, as metades despedaçadas se fundiram, tornando-se inteiras novamente. Chocado, ele viu cada ferida terrível em seu corpo curar, lavadas no fogo purificador. Em breve, não havia nada além de pele branca imaculada aparecendo através das grandes lacunas na armadura estilhaçada. Nephis levantou a cabeça, olhando para eles, mas sem ver nada. Não havia reconhecimento em seu olhar, todo entendimento destruído pelo cruel crisol do fogo sagrado. Então, a última filha do clã Chama Imortal fechou os olhos e caiu no chão, perdendo a consciência. Finalmente, os primeiros raios de sol apareceram além do horizonte leste. O amanhecer estava chegando. No final, Nephis permaneceu inconsciente por 2 dias inteiros. No terceiro dia, ela finalmente abriu os olhos e lentamente se levantou, olhando em volta com uma confusão sutil. Seu rosto, como de costume, estava calmo e indiferente. No entanto, ela estremeceu um pouco quando seu olhar caiu sobre Sunny, que estava sentado no topo do dedo indicador da mão gigante sorrindo de orelha a orelha para ela. Franzindo a testa, Estrela da Mudança olhou para si mesma, notando as lacunas embaraçosas em sua armadura e disse: "Por que você está sorrindo?" Sunny piscou maliciosamente e deu de ombros. "Olhe atrás de você." Demorando por alguns segundos, Neve suspirou e se virou, imaginando que ele queria que ela visse. Atrás dela, uma vasta extensão de terra escura se erguia acima da encosta do cratera colossal. E sobre ela, um alto muro de cidade construído de pedra cinza polida se erguia sobre o gigantesco abismo do abismo. Parecia antigo, mas ainda impenetrável, capaz de resistir à pressão esmagadora do mar escuro por mais 1000 anos. Eles conseguiram. Eles encontraram o castelo humano. Fim do volume 1. Filho das Sombras.